Então é isso, meus irmãos, não basta ter asas dentro do evangelho, além de asas você precisa ter coração. Não basta ser águia se não tiver um coração para amar o teu próximo. Essa carta é uma carta de capítulo único, é uma carta curta, tem apenas um capítulo para falarmos acerca dela. O conteúdo é pequeno, mas a profundidade da mesma é gigante. Porque não adianta ter tanto escrito sem profundidade. Da mesma forma é a pregação. Não é o tanto que você prega, mas o que você prega. A profundidade daquilo que você fala. Então nós vamos aprender aqui com esta carta escrita por Paulo. Creio eu que o meu público, amigos, conhecidos, não viveram a época de envios de cartas. Nós já somos da época do Orkut, MSN, Facebook, Twitter, Message, Instagram. Nós não vivemos esta era do envio de cartas. Mas eu me lembro que alguns anos atrás, ao estudar acerca do envio de cartas, eu ouvi um testemunho, um relato de uma senhora que ela dizia que amava receber cartas na época dela, porque quando ela recebia uma carta de um parente muito distante, quando ela começava a ler a carta, era como se ela estivesse ouvindo a voz daquele que a escreveu, falando com ela por intermédio dos escritos. Então a carta ela é algo muito pessoal e Paulo ele está escrevendo para Filemão de uma forma muito pessoal. Então essa carta podemos dizer que é o coração de Paulo em palavras. Muito do que nós conhecemos acerca do apóstolo Paulo não é tanto por conta de conter uma biografia. Muito do que nós conhecemos por intermédio de Paulo é por conta das entrelinhas que conseguimos perceber acerca dele nos seus escritos. E este Paulo que nós vamos conhecer por intermédio desta carta é alguém que tem um amor extremo por vidas. Não tem como viver o evangelho sem amar vidas. Não tem como viver o evangelho sem amar pessoas. Não tem como viver o evangelho sem ter o amor de Cristo dentro de si. Tudo que Paulo viveu, tudo que Paulo fez, tudo que Paulo produziu está pautado neste amor que é transbordado por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 1, carta de capítulo único, carta de Paulo escrita a Filemão. Ele inicia dizendo, ele não começa dizendo Paulo, o apóstolo, e nós vamos entender o porquê. Ele começa dizendo Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não fala do seu cargo, ele fala da sua condição. Ele não fala da sua posição, ele fala da sua condição. Ele está escrevendo como um prisioneiro de Jesus Cristo e juntamente com Timóteo, nosso irmão, está escrevendo a Filemão. E quando ele diz sobre Filemão, ele vai dizer que ele era querido e um amado cooperador. Filemão, querido, amado e cooperador. 3 adjetivos para a vida de Filemão. 3 coisas boas faladas acerca de Filemão. Paulo está citando o testemunho de Filemão, citando a qualidade existencial daquele que ele está direcionando esta carta. E isso é muito importante, porque Paulo está demonstrando que, primeiro, conhecia quem era Filemão, sabia quem era Filemão, que tinha coisas boas para falar acerca de Filemão. É muito importante que alguém, assim como Paulo, ao escrever a Filemão, o classificou com esses adjetivos produtivos, querido, amado, cooperador. É muito importante que alguém olhe em você e encontre essas características. Um cristão, ele precisa ser querido por alguém, amado por alguém. Ele precisa ser visto por alguém como alguém que coopera no Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo podia olhar para Filemão e dizer para ele, você é, para mim, um cooperador no Evangelho. É alguém que atribui, você é alguém que agrega. Você, Filemão, Paulo está dizendo neste versículo 1, você é alguém que me traz esperança dentro deste reino. Você é alguém que tem qualidades exemplares, características singulares, das quais valem a pena serem lembradas. O versículo de número 2, ele vai dizer, continua endereçando a carta, não só a Filemão, mas também a nossa amada Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Ora, nossos companheiros de lutas. Irmãos, a vida é uma grande batalha. Vou repetir. A vida, a existência, ela é uma grande batalha. E não só a existência natural humana. Nós podemos dizer também que a existência no mundo espiritual é uma grande batalha. Quando nós estudarmos ali a carta aos Efésios, quando chegarmos ali no capítulo de número 6, nós teremos talvez a maior exemplificação
acerca dessa batalha espiritual que nós vivemos dentro do Evangelho. A vida, ela não é só uma batalha social, uma batalha familiar, ela também é uma batalha espiritual. E é observável dentro deste versículo de número 2 que Paulo lembra dos seus companheiros de lutas. Por quê? Porque o Evangelho também, ele é uma luta, uma batalha constante. É uma batalha externa e uma batalha interna. Você percebe que essa luta interna, o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre a luta da carne contra o Espírito, escrevendo aos Gálatas, ele exemplifica isso muito bem. Chegaremos na carta aos Gálatas também. E aqui ele está falando sobre os seus companheiros de luta. É muito importante você saber quem está ao seu lado, não nos dias de festas, dias de Coca-Cola, de pizza, de Habib's, não. É muito importante você saber quem são os seus companheiros nos dias de dificuldade. Há uma frase de guerra que diz que mais importante do que a batalha é quem está com você na trincheira. A trincheira era alguns vales que os soldados fazem no campo de batalha, tanto para se esconder do inimigo como também para poder atacar. E quem está do seu lado na trincheira é mais importante do que a própria guerra. Por quê? Porque é essa pessoa que vai lutar do seu lado. É muito bom saber com quem andamos, quem está do nosso lado diante das nossas batalhas diárias. Continuando a leitura bíblica, versículo de número 3, diz: graça, voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vai entrar no conteúdo da carta, versículo 4. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações. Olha que interessante. Graças eu dou ao meu Deus, eu agradeço a Deus por sua vida quando eu faço menção de ti. E quando? Ele vai dizer, sempre em minhas orações. Duas coisas nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui. Primeiro, ele era um intercessor. Segundo, ele orava sempre. Um dos conselhos bíblicos que nós temos é orai sem cessar. E bem verdade é que nós chegamos numa fase do cristianismo onde muitos cristãos conseguem passar 24 horas do seu dia sem falar com Deus. Fala com um amigo, fala com o pai, fala com a mãe, fala com o irmão, fala com o primo, fala com o vizinho, fala com o patrão, fala com o funcionário, fala com alguém no Twitter, alguém no Instagram, alguém no Facebook, com alguém no WhatsApp, mas tem a capacidade de passar 24 horas do dia sem falar com Deus. Paulo era alguém que viveu coisas grandes, mas era alguém que não deixava de orar. Ninguém viverá coisas grandes no reino espiritual se não tiver uma vida de oração. E Paulo está explicando já neste versículo inicial desta carta, sempre em minhas orações. Paulo orava constantemente. Já abro um parêntese no nosso discipulado, então somente para perguntar a cada um de nós, como vai a nossa vida de oração? Como vai a nossa vida de oração? Continuando o versículo de número 5, eu ouço falar do teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Ou seja, a fé, a vida devocional que Filemão vivia era algo que era lembrado, falado, comentado. Outros irmãos comentavam acerca da fé, da vida de devoção para com Deus que Filemão tinha. Preciso abrir um outro parêntese aqui para te dizer. Alguém está observando o seu dia com Deus. Alguém está observando o seu desenvolvimento com Deus. Sempre terá uma nuvem de testemunhas para observar quem você é diante de Deus. E é muito lindo porque o testemunho que Paulo está dando acerca de Filemão é que ele tem escutado falar do amor e a fé que ele tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Vem cá. Você quer ficar aqui com o pai? Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Fala, tudo bem? Fala oi. Fala boa noite. Fala, o Bernardinho vai dormir. Acabou o desenho? Vai lá, pede pra mamãe pôr mais um, tá bom? Papai já vai.
Continuando aqui, então Paulo dá... Você quer ficar aqui? Senta aqui um pouquinho, vem cá. Então Paulo, ele dá testemunho acerca da vida de Filemon. Isso, fica quietinho aqui assim, fica quietinho, tá bom? Tira a mãozinha do nariz, isso. Paulo dá testemunho da vida de Filemon neste versículo de número 5. Versículo 6, ele informa: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que é em vós, por Cristo Jesus. Ou seja, bem verdade é que nós temos que entender que se há algo bom em nós, se existia algo bom em Paulo, se existia algo bom em Filemon, era tão somente provindo ou provido do Senhor Jesus Cristo. Se há algo bom em nós, é provém do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando o versículo de número 7, porque temos grande alegria. Percebe que Paulo está elogiando Filemon. Antes de Paulo fazer um pedido, antes de Paulo exclamar o que realmente ele precisa, a primeira coisa que Paulo faz é elogiar, é reconhecer. Aqui não há bajulação, aqui há reconhecimento. Bajulação é bem diferente do reconhecimento. Uma coisa é você bajular alguém, outra coisa é você reconhecer quem este alguém é. E Paulo está reconhecendo quem Filemon é dentro do reino de Deus. Já preciso abrir outro parêntese aqui no nosso discipulado, para que nós possamos gravar isso na tábua do nosso coração. Não tenha medo de reconhecer aqueles que trabalham para o reino de Deus. Não tenha inveja, não tenha nenhum sentimento de inferioridade ao ver o teu irmão sendo bênção, sendo profícuo, sendo útil dentro do reino de Deus. Como eu já expliquei para vocês em outras aulas, somos tão somente servos servindo a servos. Então Paulo, ele reconhecia quem era Filemon. Mas eu vou dar um segredinho para vocês, que eu sei que eu ministro aqui para alguns líderes. Temos alguns pastores também no grupo Alunos do Reino, no grupo do WhatsApp. Então, só um segredo básico para vocês quando precisarem pedir algo para alguém ou repreender alguém. Segundo a tese Augusto Cury, como base, ele ensina que todas as vezes que você precisar repreender alguém, exortar alguém, ou trazer a chamada, entre aspas, crítica construtiva, não inicie mostrando o erro da pessoa. Não inicie criticando a pessoa. Por quê? Porque o ser humano, ele é mestre em se defender de uma crítica, mas ele é totalmente neófito e ignoto para se defender de um elogio. Se você precisa corrigir alguém, comece elogiando. Se você precisa traçar uma nova rota para a vida de alguém, comece enaltecendo algo bom nessa pessoa. Se você precisa mostrar para a pessoa que ela tem algo ruim nela, primeiro mostre para essa pessoa que existem coisas boas nela. Eu aprendo com o pastor Paulo Roberto, do Rio Grande do Sul, que ele disse da seguinte forma: todas as vezes que você achar um defeito em alguém, tenha certeza que nesta mesma pessoa que você achou um defeito, tem no mínimo, para cada defeito da pessoa, umas 3 qualidades. Todas as vezes que você achar um defeito em alguém, essa pessoa tem no mínimo umas 3 qualidades. Então Paulo, ele vai fazer um pedido tão grande para Filemon, que primeiro ele reconhece: Filemon, você é amado, você é cooperador, você é querido. As pessoas têm falado acerca de você, a sua fé tem sido notória. Observe que Paulo coloca Filemon lá em cima, e não é bajulação, é reconhecimento. É o sentido de dar honra a quem tem honra, ok? Então, continuando aqui, dentro deste capítulo único, versículo de número 8. Olha o 7, ele vai dizer assim: porque temos grande alegria e consolação no teu amor. Por quê? Por ti, irmão. As entranhas, aquilo que está por dentro dos santos, são revigorados. Isso é lindo demais. A vida de Filemon trazia vivificação. Você está entendendo isso? Versículo 8. Acompanha na Bíblia, versículo 8 da carta de Paulo a Filemon. Esses barulhos que vocês estão ouvindo é que meu abençoado Bernardinho não dormiu. A mãe dormiu e ele não dormiu. E ele está brincando com os carrinhos aqui e eu vou deixar ele brincar, tá bom? Deixar ele brincar aqui. Quebrou? Vai lá, arruma lá, continua brincando.
Vou deixar ele brincar aqui, então vocês vão ouvir aí alguns barulhos nesta aula aí, natural, normal, coisa familiar. Continuando aqui, então no versículo de número 8, o 7, ele vai dizer: porque tenho grande consolação no teu amor, porque por ti, irmão, as estranhas, aquilo que está por dentro dos irmãos são revigorados, ou seja, recebem vida. Por quê? Por intermédio da fé que você tem. Você consegue compreender que tem alguém se espelhando na fé viva que você tem? Você consegue entender que o seu posicionamento diante... Oh, glória, isso é lindo demais. O seu posicionamento diante de Deus posiciona outras pessoas diante de Deus. A sua fé diante de Deus faz com que outras pessoas tenham fé neste mesmo Deus. O seu amor, a sua entrega por Deus faz com que outras pessoas amem a Deus e se entreguem para Deus também. É por isso que eu abro um parêntese para dizer para alguém precisa ouvir isso: não desanime na fé. Não retroceda, porque certamente sempre haverá alguém sendo revigorado, recebendo força, recebendo virtude, recebendo ousadia da parte de Deus, por intermédio do teu testemunho de vida, por você estar de pé, por você caminhar, por você ministrar, por você continuar, por você não desistir. Tem alguém que está olhando para você, olhando para Cristo em sua vida e dizendo: se ele conseguiu, eu vou seguir. Se ele seguiu, eu também conseguirei. Permaneça firme e constante em toda boa obra, em nome de Jesus. Continuando o versículo de número 9. Contudo, por amor, agora ele vai começar a exemplificar o pedido que ele fará. Contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal, Paulo, como velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Isso aqui é lindo demais. Está preso, uma prisão em Roma, mas ele não se considera prisioneiro do Império Romano, ele se considera prisioneiro pelo Evangelho. Antes de Roma, o que Paulo está dizendo é: antes de Roma me achar, o Evangelho me achou primeiro. Oh, glória! Antes de Roma me aprisionar, eu sou totalmente aprisionado por Cristo primeiro. O que Paulo está dizendo é: as limitações impostas por esta prisão não limitou a palavra. O que eu estou passando como prisioneiro não limitou a minha fé, a minha vivência em Cristo. A minha fé em Cristo, ela continua livre. Pode prender as mãos, pode prender os pés, pode prender o corpo, que a minha alma continuará livre no Senhor. É por isso que o problema não te para, a prova não te para, a dor não te para, a luta não te para, porque pode acontecer o que for externamente. A nossa fé permanece firmada no Senhor, viva e eficaz. Mas aqui ele vai começar então a introduzir o seu pedido. Contudo, peço por amor. Paulo está dizendo: poderia te pedir pelo cargo que eu tenho, pela posição que eu tenho, pela experiência que eu tenho, por ter te gerado, Filemão. Poderia te pedir, mas não vou te pedir por aquilo que tenho, não vou te pedir por aquilo que sou, vou te pedir pelo amor que existe em nós, que é plantado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é: essa situação não será nem por força, nem por violência, mas pelo trabalhar do Espírito. O problema é que muitos hoje querem vencer as coisas por força ou por violência. Isso aqui é a resposta de Deus para a vida de alguém. Não vai ser nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de amor, pelo Espírito de paz, pelo Espírito de alegria. O fruto do Espírito é o amor. E como diz dizer, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Não precisa de força, precisa do Espírito. Se tem uma mensagem que a igreja precisa ouvir, é isso. A igreja não precisa da força humana, da força bélica, da força política. A igreja precisa da força do Espírito de Deus, que nos leva ao amor. E Paulo está dizendo: vou te pedir algo, mas é por amor, e não pelo que eu sou, mas por amor. E ele vai dizer neste versículo de número 10: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aqui o nome Onésimo aparece. E quando o nome Onésimo aparece, Paulo chama ele de filho. Era um escravo. Pega isso. Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão. E quando Paulo vai falar acerca de Onésimo, ao invés de ele falar peço-te por teu escravo, ele vai falar peço por meu filho. Então quer dizer, olha que mensagem linda.
Então quer dizer que um escravo está sendo chamado de filho. Então quer dizer que Paulo assumiu a paternidade de um escravo. Peço tipo meu filho Onésimo, e ele vai dizer assim, gerei nas minhas prisões. Então quer dizer que prisão não é limitação para a vida de um cristão? Então quer dizer que quando nós pensamos sobre prisão, lugar de limitação, Paulo está dizendo, a palavra não estava limitada, na prisão eu estava gerando. Ei, abre a mente com essa palavra, abre visão com esta palavra. Não existe prisão nenhuma que possa fazer com que você se limite na sua vida. Eu não sei qual nível de prisão você está vivendo, mas Paulo estava dizendo, eu estava preso, mas eu estava gerando. Eu estava preso, mas eu estava gerando. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesta aula, em nome de Jesus. Que não importa a prisão existencial que você esteja vivendo, pega o conselho de Paulo, mesmo preso, eu gerei Onésimo nas minhas prisões. Coisa linda, preso, mas estava gerando. Versículo de número 11, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora é útil tanto a ti quanto a mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O nome Onésimo, Paulo está fazendo um trocadilho, porque o nome Onésimo significava utilidade. E Paulo está dizendo, aquele que tinha um nome por significado de utilidade era inútil. Aquele que se chamava Onésimo, por quem ele está intercedendo, aquele que se chamava Onésimo, que o nome significava utilidade, ele vai dizer, era inútil. Pega isso. Tinha nome de útil, mas era inútil. Por quê? Porque ter nome é diferente do que ser o que o nome representa. Eu vou abrir um parêntese aqui, vai apertar só um pouquinho, mas é para nosso entendimento do texto. Não basta ter nome de pastor, se não pastoreia. Não basta ter nome de missionário, se não faz missão. Não basta ter nome de pregador, se não prega. Não basta ter nome de Onésimo, útil, se não é útil. E Paulo está dizendo, ele era inútil, mas a partir de Cristo tornou-se alguém útil. Aí eu tenho que abrir um parêntese, jogar para o ar, para a gente refletir. Qual a nossa utilidade dentro do reino de Deus? Paulo está olhando para um ex-escravo, aliás, para um escravo fugitivo convertido a Cristo, e está dizendo, hoje ele é útil. Será que alguém pode olhar para cada um de nós e dizer, tem utilidade? Irmãos, até objetos inanimados têm utilidade. Celular, estou gravando a live, tem utilidade. Wi-Fi, estou gravando a live, tem utilidade. A lâmpada acesa tem utilidade. A porta que está fechando minha casa, nossos lares, tem utilidade. Até objetos inanimados têm utilidade. Qual tem sido a nossa utilidade? Qual a sua utilidade dentro da igreja? Qual a sua utilidade para o seu pastor? Qual a sua utilidade para a sua família? Qual a sua utilidade onde você trabalha? Qual a sua utilidade onde você mora? Crente tem que ser útil onde quer que ele pise a planta dos pés. E Paulo está dizendo, antes ele era inútil, só tinha nome de útil, mas não era útil. Não basta ter nome de crente e não ser crente. Ô glória! Onésimo tinha nome de utilidade, mas não tinha utilidade. Aí Paulo está devolvendo ele para Filemão e está dizendo, ele era inútil, mas agora ele é útil. Ou seja, o poder transformador do evangelho. Evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho que não causa mudança não era evangelho. Evangelho que não causa um giro de 360 graus na vida da pessoa não é evangelho. O evangelho que a pessoa não nasce de novo, continua com o mesmo jeito, mesma fala, mesmo pensamento, mesma ação, mesma atitude, é tudo menos o evangelho. Por quê? Porque quando o reino de Deus entra na vida de alguém, um novo rei passa a operar dentro da vida dessa pessoa. E é impossível não viver dentro do padrão deste novo reino. E Paulo está dizendo acerca de Onésimo, conheço que ele é uma nova pessoa porque a sua utilidade mudou, seu jeito de viver mudou, sua vida mudou. O salvo em Cristo Jesus não é conhecido por levantar a mão depois de uma pregação no culto de domingo. O salvo em Cristo de Jesus é conhecido pela produtividade dentro do reino, pelos frutos. Não são as folhagens, são os frutos produzidos pelo mesmo que você conhece, a árvore. Ou seja, não é a mão levantada, é o fruto produzido. E Paulo está dando testemunho de Onésimo. Continuando, próximo versículo, acompanha na sua Bíblia, 11. O qual no outro tempo foi inútil, mas agora é útil, tanto a ti quanto a mim.
te envio de volta, tu portanto torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Aqui é um grande problema, porque Onésimo era um escravo fugitivo. Acredita-se que quando Onésimo fugiu de Filemão, ele fugiu ainda levando uma certa quantia. Ora, Filemão está mudado, Filemão está transformado, Filemão está crente, Onésimo está mudado, Onésimo está transformado, Onésimo está crente, mas Paulo precisa devolvê-lo, porque naquela época, período da escravatura ainda, havia uma necessidade de cumprimento de pena, e o escravo fugitivo podia pagar com a sua própria vida. Geralmente, o escravo fugitivo era carimbado em sua testa, com fogo quente, a letra F de fugitivo. Então quem olhasse o escravo, por onde ele passasse, ia ver que ali houve um escravo fugitivo, marcado. A vida de Onésimo estava em risco, mas teve um Paulo para interceder, para colocar o próprio nome pela vida de Onésimo. Paulo investiu em alguém, e eu vou te dizer o porquê. Lá atrás houve um Barnabé na vida de Paulo, que quando ninguém queria Paulo, ele foi buscar Paulo em uma terra distante de Jerusalém para trazê-lo de volta. Ora, alguém investiu em Paulo e Paulo investiu em alguém. Eu quero que você abra a sua mente para pensar que para você estar onde está, chegar onde chegou, alguém um dia investiu na sua vida. E você tem investido na vida de quem? Alguém um dia acreditou em você e você tem acreditado em quem? Alguém um dia se disponibilizou por você e você tem se disponibilizado por quem? Para Paulo houve um Barnabé. Para Onésimo houve um Paulo. Por quê? Porque pessoas mudadas mudam, pessoas transformadas transformam. O mesmo Paulo que lá atrás teve uma oportunidade, agora está dando uma oportunidade para Onésimo. E eu quero abrir um parêntese para dizer, para cada Onésimo, sempre existirá um Paulo. Deus quer te fazer um Paulo na vida de algum Onésimo, sem esperança, sem vida, sem futuro, sem perspectiva. Deus vai te colocar para ser bênção na vida de Onésimo. Continuando o próximo versículo, versículo de número 12. Torna a recebê-lo como se estivesse recebendo a mim mesmo, é o que o apóstolo Paulo pede. Paulo está intercedendo pela vida de Onésimo. Paulo não quer a morte de Onésimo, Paulo quer Onésimo vivo. Meu Deus. Paulo não quer a morte de Onésimo, Paulo quer Onésimo vivo. Há um grande paradigma a ser resolvido aqui. Por quê? Porque a salvação Onésimo recebeu. A justificação em Cristo Onésimo recebeu, mas ele tem uma dívida. Eu vou simplificar para você entender, contemporaneizando, o perigo do que está acontecendo aqui. Paulo está pedindo para Filemão receber Onésimo de volta, um escravo fugitivo. Só que todo escravo fugitivo tinha que ser punido, ou apanhando gravemente, tendo a testa marcada com F de fugitivo, com fogo quente, ou podia ser executado. Agora pensa comigo, e se Filemão recebe Onésimo novamente e não pune? O que os outros escravos iriam pensar? O que os outros donos de escravos iriam pensar da situação? Há um problema muito grande aqui, e a igreja sofreu com esse problema no início. Porque muitos se convertiam a Cristo, às vezes eram donos de escravo ou eram escravos. E como lidar com essa situação depois de se tornarem um em Cristo? Onde não há grego, não há judeu, não há livre, não há escravo, são todos irmãos. Como tratar escravos, os donos de escravo, ou dono de escravo tratar com os escravos, depois de convertidos ao Evangelho? Sabe como que a igreja foi vencendo a escravatura, o período de escravidão? Não foi pela força braçal, foi pela força do amor. Era o amor em Cristo que constrangia os novos convertidos a continuarem tendo escravos. Você estudando um pouco a história, você vai perceber que este amor foi fundamentando esse sentimento de irmandade, de unidade, de coinonia, de ter tudo em comum. Não foi pela força do braço, foi pela força do amor. Foi o amor que venceu, que foi vencendo as etapas, que foi construindo este novo sentido dentro deste reino que estava se expandindo. Só o amor em Cristo pode fazer o reino de Deus se expandir sobre a face dessa terra. Eu vou repetir. Pode fazer show, você pode fazer eventos, você pode fazer diversas técnicas, pode fazer até mesmo eventos muito melhores do que os mundanos, mas só o amor faz com que a comunidade de Cristo, o reino de Deus, se expanda sobre a face dessa terra. E um dos fatores que fez com que a escravidão fosse abolida
foi justamente essa semente do amor plantada por intermédio do reino de Deus. Porque só no reino de Deus existe a igualdade entre os seres, ao ponto de saber que em Cristo somos um com o nosso irmão, o corpo que foi partido por todos nós, a salvação que veio a todo aquele que nele crê. Continuando aqui, carta a Filemon, versículo 13, acompanhando a sua Bíblia. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu nome me servisse nas prisões do Evangelho. Então, Onésimo de fato estava comprovadamente transformado. Evangelho é mudança, Evangelho é transformação, e Onésimo estava transformado pelo poder do Evangelho. E Paulo estava dizendo, por mim ele permaneceria comigo. Tornou-se alguém a agregar e muito à minha vida. E eu tenho que abrir um parêntese. No nosso discipulado, nós sempre abrimos esses parênteses para aplicar sobre nossa história, sobre nossa vida. Onésimo tornou-se alguém tão próximo de Cristo, que era alguém agradável a se ter por perto. Você já percebeu que quanto mais cheio de Cristo a pessoa é, quanto mais cheio do Espírito Santo a pessoa é, mais nós queremos estar perto desta pessoa, porque a unção de Deus na vida de um cristão, ela atrai. Vou repetir. A unção de Deus na vida de um cristão, a presença de Deus na vida de um cristão, atrai. Só que tem um porém. Atrai o que presta e atrai o que não presta. Vou repetir. A presença de Deus na vida de um cristão atrai, mas tem um porém. Atrai o que presta e atrai o que não presta. Cuidado. Por isso a Bíblia diz, vigiai. E vigiai é, estai atento a todo momento. Continuando, versículo de número 14. Mas sem o teu parecer, nada quis fazer para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. O que Paulo está dizendo para Filemon é, o que você vai fazer, não quero que seja por obrigação, mas por amor. No reino de Deus não existe nada feito por obrigação. No reino de Deus, o que vale para Deus é aquilo que você faz por amor. Paulo está dizendo, eu podia mandar, poderia ordenar como apóstolo, como velho, como prisioneiro de Cristo, poderia dizer, faça isso, isso e isso. Mas Filemon não faria por amor, Filemon faria por consideração. Filemon não faria para Deus, Filemon faria para Paulo. O que Paulo está dizendo para Filemon é, faça, receba Onésimo de volta. Não porque eu estou mandando, mas porque você sente o amor de Cristo te impulsionando para isso. Eu vou abrir um parêntese e ministrar algo nesta aula para nossas vidas. Nunca diga não para aquilo que o Espírito de Deus te impulsiona. Nunca diga não para aquilo que o Espírito de Deus te impulsiona a fazer. Nunca diga não para aquilo que você sente por amor ao reino de Deus estar fazendo. Faça tudo por amor, sem vanglória, sem necessidade de provar nada para ninguém, mas por amar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando, próximo versículo 15. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo para que o recebesses para sempre. Olha como Paulo está enxergando a situação. Filemon sai como fugitivo, mas ele está dizendo assim para Filemon, Filemon, quem sabe ele não saiu, mas foi por algum tempo, para que quando ele retornasse você pudesse o receber para sempre. Imagina Filemon lendo isso. O camarada sai fugitivo, provavelmente pelas entrelinhas bíblicas roubou alguma coisa de Filemon. Aí Paulo está dizendo assim, Filemon, no meio de coisa ruim eu estou vendo coisa boa. Se você guardar só isso daqui eu vou ficar feliz demais. Paulo está dizendo, Filemon, no meio de algo ruim eu estou conseguindo enxergar algo bom. No meio de algo que não foi bom para você, eu estou conseguindo enxergar que não foi bom nesse momento, mas depois vai ser motivo de alegria para sua vida. Quem sabe ele não saiu por um tempo para depois retornar para sempre. Quem sabe não estava dentro do plano de Deus transformar a vida dele aqui em Roma, se encontrar comigo, se converter, porque antes ele não era convertido, antes ele não era salvo, antes ele não tinha Deus, não tinha a presença de Deus, não tinha um coração mudado, não tinha nascido de novo, mas o fato dele sair e aqui em Roma ver acontecer esta coincidência ou jesuicidência de poder se encontrar comigo e por intermédio disso receber o Evangelho de Cristo, agora você não vai receber um escravo, você vai receber um irmão. Antes ele era só um escravo, hoje ele é seu irmão, se você o receber de volta. O que Paulo está dizendo é a ideia que Paulo tinha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que foi perca para Filemon, agora seria motivo de muito lucro, porque Onésimo tornou-se útil. O que Paulo está dizendo para Filemon, Filemon, se você mudar a visão, você muda a situação. Eita, eu vou repetir isso daqui. Paulo está dizendo para Filemon, Filemon, quando a visão muda, tudo muda. Tudo depende da forma que você enxerga a situação. Se você enxergar Onésimo apenas como escravo fugitivo, vai ter punição para Onésimo. Você não vai ficar com uma boa consciência.
Mas se você enxergar que Deus permitiu que isso acontecesse para que algo novo viesse para a sua vida, eita, isso é lindo demais. Era Paulo dizendo para Filemão, tem coisas que acontecem que no momento nós não entendemos, mas que lá na frente nós vamos entender. Saiu como fugitivo, está voltando como irmão. Eita, você está entendendo que tem coisas nas nossas vidas que a gente não aceita? E a gente pensa, meu Deus, e agora? O que será? Por que isso aconteceu? Mas Deus está dizendo, tem coisas que eu permito para te trazer algo melhor para a sua vida, algo maior para a tua vida. Saiu Onésimo como fugitivo. Paulo está dizendo, está voltando como irmão. Amém? Vamos de Bíblia. Continuando o versículo 17. O 16. Não já como um servo, mas além de um servo. Acabei de explicar. Como irmão amado, especialmente para mim, quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum mal, te deve alguma coisa, põe na minha conta. Olha que coisa linda. A dívida de Onésimo, Paulo está dizendo, põe na minha conta. Se te fez algum mal, coloca na minha conta. Essa carta é também uma exemplificação simbólica do sacrifício salvífico de Cristo. Todos nós somos Onésimo diante do Senhor, diante da cruz. Todos nós somos Onésimo. Tínhamos uma dívida impagável. Tínhamos uma carta escrita de condenação. Na cruz, Jesus rasgou esta carta, nos dando a liberdade em Cristo, por intermédio da justificação que foi emanada da cruz do Calvário, por intermédio do sangue carmesim de Cristo. Nós somos Onésimos simbolicamente nesta carta. Mas teve um Paulo, teve um Cristo que intercedeu por nós diante de Deus e que pagou o preço por intermédio do seu sangue. E é isso que Paulo está exemplificando. O que Cristo fez por mim, eu estou fazendo por Onésimo. Cristo deu sangue por mim na cruz do Calvário. E eu deixo que Filemão, já avisado, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Assim diz o Senhor, por intermédio da palavra dele. Foi posto na minha conta o meu pecado, o seu pecado. Foi posto na conta de Cristo, onde ele pagou o preço, um alto preço, preço de cruz. Aleluias. Continuando, versículo de número 19. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor, revigora as minhas forças no Senhor. Confiado na tua obediência te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Paulo estava preso, mas ele estava dizendo assim para Filemão, além disso do que eu já te pedi, creio que você fará pela sua obediência, vai preparando pousada para mim, residência para mim, porque eu vou sair daqui. Paulo está dizendo, estou preso, mas não vou ficar preso, porque creio nas vossas orações. Paulo está dizendo, as orações de vocês fará com que eu saia dessa prisão. Eita! Paulo acreditava no poder da oração, isso é lindo demais. Paulo estava dizendo, pelo poder da oração eu creio que eu ainda visitarei, estarei convosco novamente, pelo poder de vossas orações. Aí ele diz, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, meus cooperadores, Marcos, meus cooperadores, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, seja com vosso Espírito. Amém. Então nós finalizamos aqui esta carta, onde Paulo se colocou como um intercessor para a vida de Onésimo em escrito. Você hoje, antes de dormir, se alguém me escuta nessa noite, antes de dormir, mesmo com sono, cansado, eu também daqui a pouco vou acordar de madrugada para trabalhar, mesmo com sono, mesmo cansado, hoje você pode agir como Paulo e interceder diante de Deus pela vida de alguém. Em nome de Jesus, essa é a nossa missão. Não durma. Não sei quando você vai assistir essa aula, mas não durma enquanto você não interceder por alguém na presença de Deus. Seja um Paulo na vida de Onésimo. Não se esqueça, Evangelho não basta ter asas, tem que ter coração. Seja um Paulo na vida de Onésimo.